Hoje em dia tem uma pressão enorme, onde todo mundo parece que tem que empreender. Hoje, quando a gente abre as redes sociais, só o que a gente vê são pessoas dizendo que ser CLT é ruim, que o caminho para o sucesso é empreender, vendendo cursos, mentorias e consultorias de como sair do CLT, de como empreender e ter sucesso. Mas depois de 4 anos, eu percebi que empreender é bem mais difícil do que as pessoas imaginam. E vender, né, esse sonho de que o empreendedorismo é para todo mundo é algo que, ao meu ver, é bem errado. E na minha humilde opinião, empreender não é para todo mundo, tá? E isso não é um problema. Tem muitas pessoas que vão dar certo no empreendedorismo e tem outras que é melhor continuar no CLT. Eu vou falar da minha experiência, né? Porque eu acho que empreender não é para todo mundo. Falando de mim, desde que eu me entendo por gente, nunca quis trabalhar para os outros. Na minha cabeça eu sempre quis trabalhar por conta própria, porque eu queria ter mais liberdade e tudo. E eu era aquela criança estranha, né, que acordava cedo no sábado para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E eu comecei desde cedo empreendendo, vendendo um din-din, né, que em algumas regiões eu acho que se chama sacolé. Minha mãe comprava as coisas, fazia e eu vendia. E depois disso fui dar aula particular de matemática e física, no que eu era bom, tá? Minha carteira assinada só foi assinada uma vez, que eu trabalhei 1 ano e meio em uma loja da TIM, vendendo planos e aparelhos celulares, porque eu queria juntar dinheiro para sair da faculdade de matemática e ir para a faculdade de educação física, que era particular. E aí eu trabalhei 1 ano e meio e consegui pedir as contas, e com o dinheiro que eu recebi, eu paguei 2 semestres da minha faculdade de educação física, e foi ali que tudo iniciou, né? Depois disso eu também não fui mais atrás de trabalhar de carteira assinada. Minha carteira foi assinada nessa única vez. E desde então eu venho me virando durante a faculdade. Já fui logo atrás de estágio, consegui estágio em 2 academias e também ganhava dinheiro ainda com aula particular de matemática, e também eu era muito bom em pesquisa científica, né? Então eu fui bolsista durante toda a faculdade, então eu ganhava lá uma bolsa de R$ 400 por mês, que me ajudava também como em iniciação científica, e eu ajudava alunos também a estruturar, a formatar e fazer os TCCs. Tá? Então eu sempre ganhei dinheiro, dava meu jeito de ganhar dinheiro, né? Nunca foi de um trabalho formal. Como eu falei, isso tudo não era porque o CLT era ruim. Era dentro de mim, entendeu? Não tem como explicar. Desde pequeno eu tinha essa vontade de ter um próprio negócio, de trabalhar por conta própria. Eu não queria trabalhar para os outros. Isso é uma coisa desde pequeno que eu tinha. Tanto é que eu nunca fui atrás de emprego. Fui criticado muitas vezes por causa da minha família, mas assim, desde sempre, também desde os 15 anos, eu sempre me sustentei e comprei minhas coisas. Meus pais praticamente não me davam muita coisa, eu sempre me virei sozinho, da maneira que eu podia. Mas assim, como eu falei, é uma coisa dentro de mim. Então eu acho que todo empreendedor tem um pouco disso, né? Por isso que eu acho que empreender não é para todo mundo. Eu acho que a maioria dos empreendedores sempre sentiu essa indignação, essa vontade, na verdade, essa coragem de assumir riscos, essa vontade de fazer algo grande, de fazer algo por conta própria. Eu acho que esse espírito está dentro de cada empreendedor. E se você não tem esse espírito, empreender pode não ser para você. Vou falar que tem muitas pessoas que pensam em empreender porque na cabeça delas, ali, ela vai ganhar mais dinheiro. E muitas vezes a gente sabe que a realidade é outra, né? Empreender, né, é dormir sonhando com o seu negócio, acordar resolvendo problemas, saber lidar com a pressão de ter meses bons, mas também de ter meses ruins, onde você está preocupado em ter dinheiro para pagar os impostos, para lidar com a folha de pagamento, para pagar todas as despesas que o seu negócio tem. Muitas vezes é saber que você vai pagar todo mundo e no final, muitas vezes não vai sobrar muito dinheiro para você, tá? Empreender é isso, e é uma realidade que muitos escondem e que eu não vejo muita gente falar nas redes sociais. Na minha cabeça, se você não tem psicológico para lidar com a pressão que é empreender, é melhor você ficar no CLT. E eu vou falar um caso que aconteceu comigo. Eu tinha um funcionário onde eu chamei ele para ser meu sócio em outra academia, e eu disse: hoje você ganha bem comigo aqui, porque ele é meu gerente. A gente vai abrir uma academia como sócio, quero você como meu sócio, você vai tomar de conta de lá, eu vou tomar conta dessa aqui, e nos primeiros meses a gente vai ver como é que vai ser o nosso prolabore, porque eu não posso garantir nos primeiros meses de academia que eu vou conseguir te pagar o que você já recebe aqui, mas ali a gente vai ser sócio, você vai ser dono. E por causa dessa segurança, ele não teve coragem de ser meu sócio, né? De assumir o risco de montar um negócio, porque ele achou melhor ter a segurança de ser CLT aqui do que arriscar
talvez ganhar mais ou ganhar menos, tá? Por isso que eu falo que empreender não é para todo mundo. E eu acredito que o empreendedor ele tem que ter um perfil certo, né? O empreendedor é aquela pessoa que gosta de criar, é aquela pessoa que é inconformada, né? Ela sabe também lidar com a pressão que o empreendedorismo exige, tá? Ela sabe que lidar com as incertezas, né, que o empreendedorismo exige, como eu falei, não é certeza que vai sobrar dinheiro para você. Já se você ser CLT, você sabe que todo quinto dia útil do mês ali vai estar ganhando seu salário. O empreendedor ele não tem essa certeza, tá? No início eu continuei dando personal trainer, aula de personal, por quê? Porque eu sabia que de início a academia não ia conseguir pagar todas as minhas contas, tá? Então assim, o empreendedor ele tem que ter coragem para assumir todos esses riscos. E não é todo mundo que está disposto e tem essa coragem. Então, se você está pensando em começar a empreender, largar o CLT, você tem que se fazer uma pergunta: é realmente isso que você quer? Você vai ter coragem para assumir os riscos e você vai ter, como é que eu posso dizer, resiliência para lidar com os períodos ruins do empreendedorismo? Porque não acredite naquele coach que diz que empreender é bom, que pouco tempo você sai do operacional e vai estar ganhando muito dinheiro, vai ter sucesso. A realidade é muito diferente disso, na grande maioria dos empreendedores, tá? A realidade é dura, você não sai do operacional tão cedo, você resolve muitos problemas, você não tem uma equipe gigante para lidar com tudo. Normalmente, de início, é você que vai resolver tudo. Todo problema na sua empresa é você que vai resolver. Então assim, você tem que realmente se fazer essa pergunta: é isso que eu quero para minha vida? Se a resposta for sim, pode ser que você seja um empreendedor mesmo assim de carteirinha, né? Você tem uma alma empreendedora. Mas se você tiver qualquer dúvida, se você aguentaria tudo isso, continue no CLT, procure empresas que tenham um plano de carreira, que você consiga crescer fazendo uma coisa que você gosta, tá? Porque a pior coisa que eu acho na vida é você estar fazendo algo que não gosta, né? Hoje eu passo por dificuldades dentro da minha academia, mas hoje eu olho assim, quando eu fecho a academia, eu olho para tudo que eu já construí, saí de 100 metros quadrados para uma academia de 400 metros quadrados, e apesar de todas as dificuldades, eu sei que eu estou no canto certo, eu sei que eu estou onde eu quero estar. E todas essas dificuldades ficam de lado porque eu estou vivendo um sonho, tá? Então você tem que estar realmente bem ciente dessa escolha. Se você tiver qualquer dúvida, não saia do CLT, tá? Empreender não é para todo mundo. E o vídeo de hoje é isso, gente. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, tá? Deixa um comentário aí dizendo a opinião de vocês. Valeu, até o próximo.